paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando hoje para deixar uma palavra de Deus no seu coração. E o tema hoje é arrependimento. Por quê? Porque é um momento crucial que a humanidade está vivenciando para que ela olhe e veja que a volta do Senhor Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, está próxima. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender e gerar frutos verdadeiros de arrependimento. E como nós estamos vendo tantas coisas ao mesmo tempo acontecer, nós podemos também voltar lá para a palavra de Deus no livro de Mateus, onde o próprio Messias, o Senhor Jesus, o nosso Redentor, Salvador, ele alerta que ao aproximar da sua vinda, muitas coisas iriam acontecer, como terremotos, fome, pragas, pestes, rumores de guerra. E você pode dizer, mas isso sempre aconteceu? Sim, sempre aconteceu. Mas nós temos que lembrar que isso era uma coisa bem mais simples, bem mais diferente, mais distante uma da outra. E o ano de 2020, ele está sendo atípico, está tudo junto, está tudo ao mesmo tempo acontecendo. Nesse ano nós temos visto peste, pragas, como nós estamos vendo aí essa pandemia, nós estamos vendo aí a praga do gafanhoto, nós estamos vendo rumores de guerra de várias nações, várias ao mesmo tempo, nós estamos vendo vários acidentes, desastres naturais, ou seja, a palavra de Deus está se cumprindo, a vinda do Senhor Jesus está se aproximando. Então é tempo daquele que crê no Senhor Jesus se arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento não é sentimentalismo, não é choro, pranto, não é se sentir culpado. Arrependimento é analisar a sua vida, ver no que você está fazendo que não agrada o coração de Deus e mudar de atitude, mudar o alvo. Você pode dizer, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer a Deus? Porque Deus ele é um Pai tão zeloso, Ele é um Pai que Ele ama tanto, que Ele quer que eu e você sejamos abençoados. E a maneira de sermos abençoados é obedecendo a Ele. A maneira de sermos alcançados pelas bênçãos é através da nossa obediência. A palavra de Deus diz que Deus fala isso para Abraão. Abraão, me obedeça e eu te abençoarei em tudo. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. Então, maravilha. Deus está falando assim, olha, em meio a todo esse turbilhão de acontecimento, eu posso te abençoar com a minha presença. Eu posso te abençoar com a minha paz. Eu posso te abençoar com a minha saúde. Eu posso te abençoar com a minha salvação. E isso é muito importante para todos nós que estamos vendo o mundo todo gemendo, o mundo todo passando por uma situação difícil. Muitos estão com incerteza em seus corações, muitos estão ansiosos, angustiados, preocupados com o que vai ser, muitos estão com medo. Então, esse é o momento de nós voltarmos para o Senhor Jesus e buscar nele a solução para as nossas vidas. Eu vou trazer um exemplo do quanto é importante o arrependimento. A palavra de Deus diz que Salomão, o rei Salomão, ele construiu um templo para Deus, uma morada, uma casa que passaria a simbolizar a presença de Deus na terra. E Deus ficou tão satisfeito do que Salomão fez, que Deus fez uma promessa para ele, dizendo, olha Salomão, se eu enviar peste, praga, se eu encerrar o céu e não mandar chuva para o meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e desviar desses maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu
eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E toda oração, Salomão, que for feita nesta casa, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos. Ou seja, Deus ele ficou tão prazeroso de Salomão ter construído essa casa e que o povo dele foi louvar nesta casa, que ele fez uma promessa que, ainda que ele viesse trazer alguma correção para o seu povo, bastava o seu povo voltar para ele, se arrepender e buscar sua face, que ele viria, perdoaria e sararia a terra. Ou seja, a doença da terra era as pragas, era a falta de chuva, era as pestes, como hoje, até hoje acontece. E nós sabemos que é uma promessa que ela vai vir até nós, porque Jesus Cristo foi dado na cruz para que as bênçãos prometidas no passado para o povo de Deus viessem até nós. Glória a Deus por isso. E o mais tremendo é que hoje Deus ele habita num templo feito pela própria mão dele. E esse templo agora sou eu e você. Salomão ele teve um cuidado e um zelo de fazer um templo lindo para Deus. Ele foi exigente, assim como o seu pai havia lhe determinado. Ele fez tudo bonito e perfeito para que fosse a casa de Deus. Então agora, nos tempos de hoje, depois que Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que nós agora somos templo dele. Ele mesmo fala, olha, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Olha a coisa tremenda. Ele também vai fazer uma promessa para os discípulos, olha, aquele que crê em mim vai receber o meu Espírito Santo, porque eu vou para o Pai e eu rogarei o Pai e o Pai enviará o seu Espírito Santo e ele fará morada em vocês. E ele vai estar convosco até a consumação do século. Ou seja, agora quem é o templo somos nós. Deus agora habita em nós. Então agora nós temos que ter esse zelo e esse cuidado de fazer da nossa vida, do nosso corpo, que é a nossa casa, a casa de Deus. Que tem que ser uma casa bonita. E eu não estou falando fisicamente uma casa bonita, a qual são pessoas que têm um coração sinceros, coração perdoador, um coração amoroso, um coração que se arrepende e muda de atitude e é obediente. É essa a exigência de Deus. Por isso que ele vai dizer, através do próprio Filho, que nós devemos amar ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós temos que ser sinceros diante de Deus. E esse templo agora tem que ser limpo, purificado, santificado para a habitação dele. E para isso precisamos de arrependimento. Porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, falhos, cheios de defeito. Então, a única maneira de nos livrarmos deste pecado é nos arrependermos, aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos limpar, nos purificar e nos justificar diante de Deus. Então o Senhor está dizendo para nós, olha, vocês hoje, é meu tempo, se vocês hoje olhar e ver, examinar vocês mesmos e se arrependerem dos seus maus caminhos e pedir perdão, eu virei e perdoarei e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda, maravilhoso que Deus está prometendo para nós através dessa palavra. Você crê no Senhor Jesus? Jesus está dizendo, olha, se você crê em mim, eu venho fazer morada em você. Então, como casa de Deus, como templo de Deus, como povo de Deus, nós precisamos ter algumas referências da palavra de Deus para fazer aquilo que devemos fazer. Eu vou dar 2 exemplos. Um é o de Daniel, profeta Daniel. Ele foi tirado do povo de Israel ainda muito jovem,
foi levado para a Babilônia. A Bíblia diz que ele era um jovem fiel, obediente, temente a Deus. E Deus era com ele. E já tinha muitos anos que o povo de Deus estava escravo na Babilônia. E aquilo já estava incomodando Daniel, e ele começa então a pensar em algo, como fazer para que Deus lhe desse uma resposta, até quando eles ficariam naquele cativeiro. Por que eles foram levados para o cativeiro? Porque a nação de Israel, que era a nação, que é povo de Deus, havia desobedecido a Deus, desviado dos caminhos de Deus. Então a Bíblia diz que Daniel, ele vai colocar algo no seu coração. Ele vai orar, ele vai jejuar, pedindo perdão a Deus. E é interessante que ele não vai pedir perdão a Deus só por ele. Ele vai pedir perdão por ele, pela sua casa e pela nação de Israel. Ou seja, ele não pensou somente nele. Isso que é um amor ao próximo. Ele começou a buscar, a jejuar, a plantear diante de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou 21 dias orando, buscando uma resposta. E no 21º dia, o anjo Gabriel apareceu a Daniel e disse: Daniel, Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Assim que você colocou no seu coração, Deus já havia te ouvido e já tinha te dado a resposta. Mas o príncipe da Pérsia havia impedido, o espírito do inferno já havia impedido o anjo passar. Mas Deus enviou o anjo Miguel e ele vai lutar contra o príncipe da Pérsia. E Miguel passa para dar a resposta para Daniel. E Deus vai cumprir. Deus disse, olha, tanto tempo vai acontecer, e a Bíblia diz que Deus vai levantar um homem chamado Ciro e vai mandar para tomar o poder da Babilônia e assim vai levar o seu povo de volta para Israel. Assim como ele prometeu para Daniel. Ele ouviu as orações de Daniel. Mas para isso Daniel foi o quê? Pedir perdão. E o que é interessante, por ele, pela sua família e pela sua nação. Semelhantemente, nós vamos ver Neemias. Neemias também vai fazer a mesma coisa. Neemias, quando está também no cativeiro, a Bíblia diz que ele sente, ele fica sabendo de que o povo de Deus que ficou ainda lá na terra de Israel estava sofrendo humilhação. E aquilo doeu em Neemias, então ele toma uma decisão e ele vai jejuar, orar e plantear diante de Deus, pedindo um favor de Deus, para que Deus usasse aquele rei para ajudar ele a voltar para Israel e dar condição para ele reconstruir a muralha que protegia Israel e governar aquele povo. Olha que coisa tremenda. Neemias, assim como Daniel, pensando não só nele, mas também na sua nação. Foi isso que Deus falou para Salomão. E eu e você precisamos pensar da mesma forma. Não somente em nós, mas pensar em todo o povo de Deus nessa terra. E nós temos que orar, jejuar, pedir perdão por nós, pela nossa família e pelo povo de Deus nessa terra. Deus fez uma promessa, que ele ouviria do céu. E ele perdoaria os pecados e sararia a nossa terra. O quanto é importante o arrependimento. E como eu disse, aquele tempo Deus prometeu que os olhos dele estariam abertos e os ouvidos atentos às orações que fossem feitas naquele tempo. Hoje o Espírito Santo está habitando em você, em mim. E cada oração que é feita vai direto para o trono de Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus, ele prometeu também que ele faria habitação em nós, mas o Pai. Então, quando nós, como templo de Deus, nos voltamos para Deus e buscamos a sua face, arrependemos dos nossos pecados e clamamos por nós e pelo povo de Deus, Deus desce e age.
e nos abençoa. E como eu disse, as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Em meio a toda essa situação que nós estamos vivenciando, é necessário que nós olhamos e viemos contemplar o propósito e a vontade de Deus. E uma delas é que o povo de Deus volte para Ele, se arrependa, se humilhe diante dEle, porque Ele quer operar nas nossas vidas. Ele quer operar na sua vida. Ele quer usar você como instrumento de bênção. Mas para isso, o seu coração tem que ser parecido com o coração de Daniel, com o coração de Neemias. Não pensar somente nele, mas pensar não somente em você, mas pensar em todos. Todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão passando por luta, todos aqueles que são de Deus, que têm passado perseguições, humilhações em toda essa terra. A dor dos nossos irmãos tem que ser a nossa dor. E o Senhor vai nos ouvir, porque Ele ouviu o passado, Ele continua ouvindo. E Ele vai agir, porque Ele está em nós. E Ele vai mudar o curso da situação. Ele vai sarar a nossa terra. Mas para isso, eu preciso me arrepender. E confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Para isso, eu preciso buscar a sua face, a sua presença e dizer: Senhor Jesus, eu necessito do seu perdão. Eu preciso do seu sacrifício na cruz. Eu reconheço que sem o Senhor eu não irei até Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus disse: olha, tudo que você pedir, meu Pai, no meu nome, o Pai vos dará. E ele diz 2 motivos por que o Pai vai nos dar. Uma, porque o Pai quer o seu nome glorificado no Filho. Ou seja, quando você receber a bênção, você diz: ô Pai, ô Deus, eu te agradeço no nome de Jesus. Segundo, porque o Pai nos ama. O Pai nos ama. Essa é a promessa que Jesus faz para mim e para você. Outro momento, Jesus vai dizer: tudo que vocês me pedirem no meu nome, eu vos dou. Ele não diz que é algumas coisas, é tudo. O que você está passando agora? Está angustiado? Está triste? Está abatido? Está preocupado? Está com medo? Ei, clama por Ele. Peça a Ele que venha na sua vida. Porque Ele diz que Ele te dá a paz. E quem Ele dá a paz, ninguém toma. Ele é quem te dá a vida. E ninguém pode tomar a vida que Ele te dá. Confie nele. Mas ame, como Ele disse, que Ele resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Daniel, Neemias, eles amavam a Deus. Mesmo em cativeiro, mesmo em sofrimento, eles não deixaram de amar a Deus. Mas eles também amavam o outro, o irmão, o povo da sua nação, o povo de Deus. Que você possa vir nesse momento ter esse entendimento. Jesus está voltando. E eu preciso amar o próximo e desejar para o próximo aquilo que eu quero para mim. E eu quero a salvação. Eu quero paz.
E eu quero para o outro, eu quero para você. Então peça ao Senhor Jesus que Ele te dá. Que Deus te abençoe. Aqui é a pastora Aveliana do Ministério Palavra que Cura. Passe essa mensagem para as pessoas que estão precisando. Jesus é contigo e Ele te dá a vitória. Fique com Deus. Amém.